Bom, vamos lá pessoal, vamos trabalhar aqui filosofia e conhecimento, um balanço geral. Vocês podem ver que eu já não comecei com a apostila porque, para vocês terem uma noção do que nós vamos trabalhar, nós vamos trabalhar toda essa linha do tempo aqui da filosofia, tá? Então eu vou separar em duas partes. Essas três primeiras partes eu vou comentar com vocês hoje, né? De certa forma, mais ou menos até aqui. E essas outras partes aqui, que é do período da filosofia moderna em diante, eu vou deixar para a próxima aula, ok? Então, nós vamos começar com a filosofia antiga, filosofia medieval. Vamos falar um pouco da transição do Renascimento, para deixar mais um terreno preparado para próximo tema, né? Que é a filosofia moderna, iluminismo e filosofia contemporânea, ok? Bom, vamos lá para a apostila. Vocês vão ver uma coisa interessante, ó. A filosofia e o conhecimento em um balanço geral, ela vai trabalhar todo esse trajeto que a filosofia fez de como o ser humano adquire conhecimento, ok? E o que nós já vamos perceber é que no começo, tá? A filosofia ela vai ser uma opositora aos mitos, né? As histórias e as lendas que os seres humanos contavam. Então, esse período aí que a filosofia ainda não tinha um pensamento metafísico, né? Uma verdade absoluta, vai ser conhecido como pré-socráticos, tá? É a filosofia pré-socrática. Filosofia antes do pensamento de Sócrates. Isso não quer dizer que eles vieram antes, esses filósofos pré-socráticos. Eles vieram no mesmo período praticamente de Sócrates, porém, as ideias deles vieram antes das de Sócrates, ok? E aqui nós temos alguns nomes, né? Nesse período pré-socrático, eles tinham a ideia de criar uma matéria para que desse origem a todas as coisas. Não mais buscar explicação nos deuses, mas procurar na própria matéria a explicação para o mundo, ok? Conforme vocês podem ver aqui, ó, Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso, Pitágoras de Samos, Demócrito de Abdera, todos eles vão criar uma matéria, né, uma espécie de objeto, tá, de conhecimento que vai dar origem a todas as coisas. Vamos pegar como exemplo Tales de Mileto. Ele fala que a origem de tudo está na água, e esse elemento, na filosofia grega, recebe o nome de arqué, conforme vocês podem ver aqui. Tá? O elemento do Tales de Mileto é o arqué. Ok? Bom, dando continuidade, nós já vamos entrar aí na filosofia clássica, né? E na filosofia clássica nós temos que comentar sobre os sofistas, conforme vocês podem ver aqui, ó. Tá? Na filosofia clássica nós vamos ter o surgimento de Sócrates, só que Sócrates ele vai ser opositor aos sofistas, ok? Sócrates e os sofistas. Então, para os sofistas, o conhecimento ele era uma convenção, tá? Entre os membros de uma determinada comunidade. Então, para o sofista, o conhecimento ele era adquirido através do melhor argumento. Se eu tivesse lá na comunidade, aquela determinada comunidade, aquele que tivesse o melhor argumento, né, aquele deteria a verdade. Então, a verdade não existia uma verdade única no caso, né? O que haveria eram verdades, né? Verdades baseadas na lógica argumentativa. Aquele que tivesse um argumento convincente, tá? Poderia deter a verdade segundo esse pensamento, tá? É, Sócrates ele vai ser contra essa ideia, né? Sócrates ele vai dizer não, não existe isso, né? O que existe, nós temos que procurar uma verdade única, né? Uma verdade permanente, uma verdade que não fica mudando, tá? Que era o caso dos sofistas, que mudava de acordo com o argumento e a lógica. Para Sócrates não tinha isso. Deveria haver uma verdade permanente que o ser humano poderia buscá-la, né? Através do diálogo, através da maiêutica que ele vai chamar, né? A maiêutica, a ironia. O que significa isso? Que Sócrates ele mostrava para as pessoas que elas não sabiam, para elas buscar mais conhecimento. Okay? Então a filosofia socrática ela se baseia nisso, né? Na busca permanente pela verdade, uma verdade única, tá? Que vai servir como direção para os seres humanos. Então Sócrates vai ser o primeiro homem a colocar uma metafísica nas coisas, né? Buscar uma verdade além deste mundo aqui, né? Uma verdade única que sirva para todos, ok?
não mais como sofistas. Para o próximo pensador, um discípulo de Sócrates, né, que inclusive foi ele que escreveu sobre Sócrates, não existe nada que Sócrates escreveu, né? O que nós sabemos dele é principalmente pelo seu discípulo, que seria no caso Platão. Platão, ele também faz parte dessa filosofia clássica, né, conforme nós podemos ver aqui, e Platão ele vai criar a divisão dos mundos, né, o mundo sensível, que é o mundo material, e o mundo inteligível, que é o mundo das ideias. O mundo das ideias é aquele mundo onde nós atingimos o conhecimento. Imagine, por exemplo, o nosso corpo, né? O nosso corpo ele é físico, tá? E a nossa alma ela não habitava este corpo. A nossa alma ela veio de um outro lugar, tá? Segundo Platão. E essa alma habita esse corpo e quando ela habita esse corpo, ela, para você lembrar das coisas da onde veio a sua alma, né, que é o mundo perfeito segundo Platão, você tem que acessar o mundo das ideias e não ser corrompido pelo mundo sensível, né? Porque segundo Platão o mundo sensível é o mundo do engano, tá? Então, para a gente sair do mundo sensível, né, nós temos que adentrar no mundo inteligível, que é o mundo das ideias. E aí ele cria aquela alegoria da caverna, né, que nós já trabalhamos, que é para nós não ficarmos achando que a verdade estaria neste mundo real aqui. Para ele, a verdade não está aqui. A verdade está de onde nossa alma veio, que é o mundo das ideias, segundo ele. Okay? Mais adiante nós temos o discípulo de Platão, né? Que as ideias de Platão começou a se propagar para todos os cantos ali da antiguidade, né? E aí um desses pensadores, né, que se interessou pelas ideias de Platão foi Aristóteles, né? Aristóteles ele era macedônico, né? E aí ele foi até a Grécia, né? Até a Grécia Antiga para aprender alguns dos princípios de Platão, né? E quando ele começa a estudar lá, ele não vai concordar com algumas coisas. Porém, ele não poderia discordar do seu mestre, né? Naquele momento que ele estava estudando lá. Quando ele sai da escola de Platão, ele vai criar um novo método de filosofia e vai questionar, vai colocar todos os seus questionamentos sobre a filosofia platônica, principalmente nessa ideia de dividir o mundo, né? O mundo sensível e o mundo inteligível, o mundo pelos sentidos e o mundo pelas nossas ideias, ok? Então vamos entender um pouco. Por que Aristóteles discordava de Platão? Primeiro, porque ele não via a necessidade de criar dois mundos, né? Não há necessidade de existir dois mundos. E ele diz que o erro de Platão, Aristóteles diz que o erro de Platão foi não entender as mudanças do mundo sensível, né? Deste mundo que nós vemos, tocamos, sentimos. Né? Por ele não entender, ele criou um mundo onde as coisas é perfeita, que seria o mundo das ideias. Né? Então, Aristóteles ele vai se opor a essa ideia e vai contrapor, criando novos argumentos. Né? E ele vai criar o argumento de ato e potência para explicar que eu tenho que entender as mudanças desse mundo. Este mundo pode sim trazer conhecimento para o ser humano, ok? E observando este mundo, sabendo das transformações que ele faz, que nós podemos adquirir o conhecimento. E essa transformação, ele vai dizer que é o ato e potência. Ato, todo ser, ele tem um ato, que é aquilo que você já vê, né? Ele já existe em ato. E potência é aquilo que ele pode se tornar, é o que ele vai ser. Então, um ser quando você olha, quando você está naquele momento, ele está em ato. Potência é aquilo que ele pode ser. Tá? E existem essas transformações. Segundo Aristóteles, tudo que existe no nosso mundo está em constante movimento. Por isso que existem essas transformações, essas mudanças. E se está em constante movimento, significa que alguém causou este movimento. Aí ele vai criar suas teorias das causas, né? Ele vai falar da teoria do motor primeiro, tá? Essa teoria do motor primeiro, que houve um motor imóvel que deu origem a todas as outras coisas, que as outras coisas vão começar a se movimentar. Tá? Então, ele vai criar essas teorias Aristóteles para explicar o que? As mudanças que existem no nosso mundo sensível, ok? Mais adiante, nós temos aí a filosofia medieval, tá? Nós vamos ver que no final na Antiguidade Clássica, o Império Romano dominou aquele período, né? E quando ele domina aquele período, nós vamos ver o seguinte: muitos dos romanos aceitaram aquelas ideias, né? Aquelas ideias
gregas, principalmente dos filósofos, né? O Cícero é um deles. Mas quando chega na Idade Média, o crescimento gigantesco do cristianismo, né, vai abafar todas essas ideias, né? O cristianismo vai se propagar na Europa, né, juntamente com os povos que vão estar ali de origens, de várias origens ali da parte ocidental da Europa, né? Tudo isso, né, vai fazer com que aquela filosofia grega que foi tão prestigiada, né, durou boa parte, né, passou pela Grécia, depois passou pelo Império Macedônico, né, depois passou pelo Império Romano, ela vai ser definhada, né? Quando chega na filosofia da Idade Média, ela não vai ter tanta importância assim, porque o foco na Idade Média era o cristianismo, tá? Mas mesmo assim, vai existir pessoas ali que vai pegar um pouco dessa filosofia grega, né? E um deles, né, no período da Alta Idade Média, que é o período onde o feudalismo está em alta, né, que está se cristalizando, está ficando cada vez mais forte ali na Europa, né? Do século IV ao século X aproximadamente. Nesse período aí vai ter um homem chamado Santo Agostinho que vai pegar aquelas ideias de Platão e vai utilizar elas para afirmar a fé cristã. Então eu uso a filosofia, né, para afirmar a fé. E no caso, essa primeira pessoa a fazer isso é Santo Agostinho, dizendo que, olha, Platão dividiu o mundo conforme eu falei para vocês. Então, ele vai dizer o seguinte, basicamente, olha, se Platão dividiu o mundo entre o mundo perfeito, é o mundo das ideias, e esse mundo sensível é o mundo da inverdade, né, do engano, o que vai acontecer? Santo Agostinho vai dizer, olha, eu vou adaptar isso para o cristianismo. Então o mundo das ideias seria o mundo perfeito, o reino de Deus, tá? O reino espiritual. E o mundo sensível é o mundo do engano, é o mundo do pecado, tá? É o mundo da mentira. Então percebam que ele vai adaptar a filosofia platônica ao cristianismo. Tá? Então, se nós pegarmos o corpo, né, um exemplo aí da Idade Média, o corpo ele faz parte do mundo sensível. E se ele faz parte do mundo sensível, ele está contaminado pelo pecado também. Ok? Então ele associa isso. Tá? Ele procura de todas as maneiras associar a filosofia platônica ao cristianismo. Ok? Mais adiante, nós vamos ver a Baixa Idade Média, né? E na Baixa Idade Média nós vamos ter o filósofo Aristóteles, né? Aristóteles ele vai fazer o seguinte, ele vai ser utilizado por um monge também, né? Um grande nome da Igreja Católica, né? O São Tomás de Aquino, né? Ele vai pegar as teorias de Aristóteles para afirmar a fé cristã. Só que nós percebemos que Aristóteles, diferente de Platão, não criou dois mundos, né? Aristóteles afirmou este mundo que nós vivemos, né? Diz que este mundo nós podemos adquirir conhecimento, né? Este mundo sensível. E aí São Tomás de Aquino vai dizer o seguinte, olha, nós podemos saber que Deus existe usando as lógicas aristotélicas. Tá? Por exemplo, Aristóteles valorizava bastante esse mundo material. O que São Tomás de Aquino vai fazer? Olha, eu posso perceber que tudo isso que está ao meu redor, essas mudanças que acontecem, alguém criou. Há um arquiteto. Então eu consigo saber que existe alguém que criou tudo isso pela filosofia aristotélica. E este alguém, segundo São Tomás de Aquino, seria Deus. Aristóteles falava do motor primeiro, que é um motor imóvel, que não houve nada que o ligasse e fizesse funcionar. Ele era automático, já estava funcionando. Tá? Quem seria esse motor imóvel, segundo São Tomás de Aquino, ele adaptando a filosofia cristã, o pensamento cristão, seria Deus. Aristóteles falava que existia uma causa primeira que não precisou de nada para causar ela, que ele chama de causa eficiente, a causa das causas. Essa causa das causas, segundo São Tomás de Aquino, vai ser Deus, ok? E vários outros estudos aristotélicos, né? Ele vai adaptar ao cristianismo, né? É bem interessante a maneira que ele faz isso, ok? Basicamente é isso, galera. Percebo que nesse período aqui já começa a haver uma valorização do mundo material, lá no final da Baixa Idade Média, tá? Que é mais ou menos aqui, ó. Então nós passamos aqui ó, da antiguidade, né? Filosofia antiga, os pré-socráticos, depois a filosofia antiga. Falamos agora no final da filosofia medieval, ó, com Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. E aqui, nesse período, é já quando o ser humano, né, São Tomás de Aquino, começa a valorizar o mundo material. Isso vai ser
extremamente importante, porque a partir de agora nós vamos ver uma corrente, né, no século XIV e XV, que vai valorizar a natureza e automaticamente vai valorizar o homem, né, o ser humano, né? Então vai começar a se distanciar desse pensamento religioso, não só na questão fé, né? Não só na questão teleológica, que é a fé, mas na questão da política também. Nós vimos lá, Nicolau Maquiavel, ele separa a religião e a política. Nós vamos ver essa separação porque os seres humanos agora, né, naquele período, na parte lá da Europa, eles vão começar a buscar outras explicações para as coisas e colocando como centro do universo agora, não mais Deus, mas o homem. É o período do Leonardo da Vinci, é o período do Dante Alighieri, é o período onde a natureza ganha cada vez mais forças e a ciência começa a dar os seus primeiros passos, ok? Graças a isso, nós vamos dar início aí à filosofia moderna com alguns pensadores como Descartes, Bacon, Hobbes, Pascal e John Locke, ok? Galera, essa primeira parte é isso. Próxima aula nós continuamos. Um abraço, bons estudos e até a próxima.